Pat Garrett era um homem marcado, e sua vida se confundia com o destino sangrento do Velho Oeste. Porque quando o nome de Billy the Kid foi gravado em fogo e pólvora nas terras do Novo México, também ficou inscrito o nome daquele que seria seu caçador. E embora Garrett tenha entrado para a história como o homem que pôs fim à lenda de Billy, a verdade é que jamais se libertou da sombra daquele garoto de olhos vivos e sorriso desafiador. E cada passo de sua vida foi perseguido por lembranças e rumores que pareciam sussurrar que a morte não apaga uma lenda, apenas a transforma em fantasma. Garrett era alto, magro, carregava sempre um olhar frio e uma postura dura, o tipo de homem que o deserto moldava, mas dentro dele havia um peso, como se a poeira que se levantava em cada trilha fosse feita de lembranças do garoto que ele matou. E no silêncio das madrugadas, o estampido do tiro fatal ainda ecoava em sua mente. A história começou com os ventos do oeste soprando sobre um território sem lei, onde bandidos e xerifes se confundiam, onde a justiça era escrita pela mira de um revólver, e onde Billy the Kid se tornava mito ao desafiar fazendeiros poderosos e pistoleiros contratados, ganhando fama de ladrão, assassino e também de herói popular, porque muitos viam nele um justiceiro que enfrentava os poderosos. Foi nesse cenário que Pat Garrett, ex-amigo e companheiro de jogo de Billy, decidiu aceitar o cargo de xerife e, com isso, a missão de caçar aquele que antes dividir a mesa, cartas e risadas com ele. E assim o destino dos dois foi selado. Garrett perseguiu Billy pelas montanhas, pelas vilas empoeiradas e pelos esconderijos escondidos entre rochas, até que na fatídica noite de 14 de julho de 1881, em Fort Sumner, entrou furtivamente em um quarto escuro e, ao ouvir a voz de Billy perguntando "Quem és?", apertou o gatilho e o disparo ecoou como sentença final. Billy caiu morto e com ele nasceu o fantasma que jamais abandonaria Pat Garrett. Depois desse dia, Garrett nunca mais teve paz. O homem que deveria ser celebrado como herói começou a ser olhado com desconfiança. Alguns diziam que havia traído um amigo, outros murmuravam que o verdadeiro Billy nunca morrera naquela noite, que Garrett matara o homem errado e que o Kid ainda cavalgava por aquelas terras, rindo do destino. Essas lendas corroíam a reputação do xerife, e mesmo quando tentava seguir em frente, o olhar das pessoas carregava julgamento. Garrett se envolveu em negócios que fracassaram. Tentou a política, buscou terras para plantar, mas parecia que a sorte se desviava dele, como se a bala que matou Billy tivesse amaldiçoado sua vida. O Velho Oeste começava a mudar. A fronteira selvagem dava lugar às cidades organizadas, mas Garrett parecia preso ao tempo dos pistoleiros, e em cada taberna, cada fogueira e cada trilha solitária, ainda se falava do garoto que ria diante da morte e do homem que puxara o gatilho. A vida de Garrett se tornava uma lenta descida marcada por dívidas, fracassos e traições, e em seu semblante carregado via-se não só o peso da idade, mas também o de uma consciência que jamais se calava. Os anos passaram, mas a lembrança daquela noite em Fort Sumner nunca o abandonou. Havia noites em que sonhava com a cena, e o quarto escuro voltava à sua mente, só que em vez de cair morto, Billy se erguia com um sorriso zombeteiro iluminado pelo luar, dizendo que lendas não morrem. O som das botas do garoto ecoava em sua mente como passos de um espectro que o perseguia. E Garrett, homem de armas e coragem, tremia diante daquilo que não podia enfrentar. O fantasma de sua própria decisão. Alguns diziam que Garrett começou a beber mais, outros que seu temperamento se tornara sombrio. E embora ainda fosse respeitado como pistoleiro, já não carregava a mesma firmeza. O deserto parecia zombar dele. E cada pôr do sol trazia consigo a lembrança de que um dia ele também seria apenas uma sombra, e que talvez fosse lembrado não como herói, mas como traidor. E assim, a lenda de Billy the Kid crescia cada vez mais, enquanto a de Pat Garrett se tornava uma história amarga. O fim chegou como uma ironia cruel. Em 1908, Pat Garrett foi emboscado e assassinado a tiros perto de Las Cruces, enquanto cuidava de negócios com terras e gado. O homem que caçou Billy the Kid foi morto como tantos outros no oeste, de surpresa, sem honra, sem glória, caindo na poeira de uma estrada solitária. Muitos disseram que era o destino cobrando a dívida, que a bala que o derrubou era apenas o eco distante da que ele disparara anos antes em Fort Sumner. A notícia de sua morte correu às cidades e vilas, e poucos lamentaram, porque sua figura estava manchada pela polêmica e pela desconfiança. E no coração do povo, a memória de Billy the Kid continuava mais viva e luminosa. Garrett morreu como homem, mas Billy viveu como mito. Até hoje existem aqueles que juram que o garoto escapou naquela noite, que viveu escondido sob outros nomes, que morreu velho em terras distantes, e cada versão diferente reforça o idioma.
Pat Garrett, por outro lado, não teve a mesma sorte. Sua história foi engolida pela sombra do garoto que matou. E assim termina a história de Pat Garrett e Billy the Kid, uma narrativa de amizade, traição e destino, onde a bala disparada não matou apenas um homem, mas libertou uma lenda que jamais se apagaria. Billy the Kid permanece até hoje como o espírito indomável do Oeste, enquanto Garrett é lembrado como o homem que tentou prender o vento, mas acabou sendo arrastado por ele. No fim, o Velho Oeste não pertenceu aos xerifes nem aos fazendeiros, mas sim aos fantasmas que continuam cavalgando nas histórias e nos sussurros das fogueiras. Billy se tornou eterno, e Pat Garrett se tornou apenas parte do mito, condenado a viver para sempre como o homem que matou a lenda, mas que jamais conseguiu matá-la de verdade. E se você gostou dessa história, curta, compartilhe e siga o canal Lendas Verdades, onde o mito encontra a história.